Amém. Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar com os irmãos. Hoje é o nosso encerramento, né, da nossa EBD, nossa última aula. Como o pastor José já falou, nós vamos ter 2 lições hoje. As lições, se os irmãos leram, né, elas são menores, né, do que o normal. Normalmente nós temos 3 pontos em cada lição, com 3 subtópicos, né, em cada ponto, dando um total de quanto, hein? Quantos tópicos? 9, né? Então hoje nós vamos ter 2 lições, cada lição só tem 2 tópicos, com 2 subtópicos. Então, teoricamente, é uma lição até menor, né? Nós teremos 8 tópicos nessa manhã. Tá certo? Eu pedi ao pastor Mariano, ele disse que estaria aqui presente, e eu pedi a ele para ele ministrar a última lição, né? Eu acredito que ele ainda vai chegar. Nós vamos iniciar aqui a 13ª, e se o pastor chegar, ele vai dar continuidade na última lição. Se ele não chegar, a gente continua, certo? Então, a nossa lição agora inicial é a lição de número 13, e tem como título o propósito de missões. O propósito de missões. Diante de todas essas aulas que nós já tivemos, olhando para esse título, se eu perguntar aos irmãos, qual é o propósito de missões? Qual é? É pregar o evangelho a toda criatura, cumprindo uma ordem do Senhor. Certo? A nossa aula vai tratar sobre isso. O propósito de missões é pregar o evangelho a toda criatura. Isso já deixa claro o caráter geral da salvação. A vontade de Deus é que todos se arrependam. Ou seja, o caráter de missão ele é geral, ele é para todo mundo, ele é para todas as pessoas. Ele não é, nós já vimos aqui lá nas primeiras aulas, né? Quando nós falávamos aqui sobre missões no Antigo Testamento, missões no Novo Testamento. Nós vimos aqui que a vontade de Deus nunca foi a salvação exclusiva para Israel, para aquela nação, mas o plano de salvação sempre foi amplo, atingia todas as pessoas. Nós mostramos aqui alguns textos no Antigo Testamento de Deus se revelando a outras nações. Os irmãos lembram? Textos lá de Zacarias, textos lá de Miqueias, onde Deus se revela a outras nações, Deus falando que tinha um povo no meio dos gentios, já desde o Antigo Testamento. Então, o propósito de salvação ele é geral, nunca foi apenas para Israel, mas para todos os povos. E outra característica desse ato geral é que nós acreditamos que a vontade de Deus é que a salvação atinja a todas as pessoas, e não apenas um grupo escolhido, previamente estabelecido por Deus, como alguns assim acreditam. Então, nós acreditamos que o plano de salvação ele é geral. Essa é a primeira característica da obra missionária. E a segunda é o propósito de missão, além de pregar o evangelho a todas as criaturas, é cumprir uma ordem. Uma ordem. A igreja tem um Senhor, ela tem alguém que é o seu cabeça, e esse cabeça não fez um pedido à igreja. Ele não solicitou ajuda. Ele deu uma ordem. Uma ordem que precisa ser cumprida. Porque se essa ordem que o Senhor dos Senhores, que o Rei dos Reis deu, não for cumprida, haverá consequências. Certo? É basicamente isso que nós vamos ver aqui nessa nossa primeira lição. Vamos iniciar aqui com a introdução. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Ou seja,
A missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana, nessa manhã, tá certo? A igreja foi criada com esse propósito, de levar a mensagem de salvação ao perdido. E por quê? Por que a igreja foi criada com esse propósito? Porque essa mensagem, em primeiro lugar, ela nos alcançou. Essa mensagem de salvação nos alcançou. E essa mensagem de salvação que nos alcançou, ela trata do destino eterno de todas as pessoas. Ou seja, não existe nada mais importante na Terra do que a mensagem do Evangelho. Nada. Nada é mais importante na vida do que a mensagem do Evangelho. Essa mensagem é a única coisa que existe na Terra que trata do destino eterno de todos os seres humanos. Nós vivemos na Terra e vivenciamos muitas coisas importantes da vida. Educação, crescimento, trabalho, profissão, família, casamento, criação de filhos. Tudo isso faz parte do ser humano e é importante. Mas nada disso é eterno. Todas as coisas que nós vivenciamos aqui na Terra são importantes, mas todas são passageiras. Um dia nós fomos criança, hoje nós somos adultos, e um dia morreremos. Porque a vida aqui na Terra, ela é passageira. Só tem uma coisa aqui na Terra que é eterna. É aquilo que o próprio Cristo disse. Passará céus, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa mensagem, as palavras dele, é a única coisa que é eterna. E nós, como igreja, como seguidores de Cristo, teoricamente, entendemos isso. Os nossos olhos foram abertos. Quem está no mundo pode não enxergar isso, pode não acreditar nisso. Mas nós que fazemos parte do corpo de Cristo, é para que os nossos olhos tenham sido abertos. E esses olhos abertos significam dar a devida importância a essa verdade. Se de fato os nossos olhos foram abertos, se de fato nós damos a devida importância a essa verdade, é natural que a gente cumpra o nosso propósito, que é levar essa única mensagem eterna a outras pessoas, com o intuito de que o Espírito Santo, que abriu o nosso entendimento, abra o entendimento deles, para que eles não sofram a condenação eterna, que é resultado de rejeitar a mensagem de Cristo. Então esse é o nosso propósito. A igreja foi criada com esse propósito. E diante desse entendimento, dessa abertura dos olhos, dessa abertura do entendimento através do Espírito Santo, agora nós cumprimos o nosso propósito com o intuito de que Deus salve outras pessoas como tem nos salvado. Esse propósito nos foi dado como mandamento. Abra aí a Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 28. Após a ressurreição de Cristo, Cristo aqui está encerrando os seus últimos ensinos após a ressurreição, e ele vai dar a ordem à igreja. A partir do verso 18, Jesus diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Veja só, Cristo deu uma ordem. Ele disse, em primeiro lugar, que toda a autoridade tinha sido dada a ele, nos céus e na terra. Aí ele diz assim, agora vão.
Vão para quê? Para fazer discípulos. Vão e façam discípulos. E além de fazer discípulos, ele disse assim, ó, e ensinem eles a guardar todos os meus mandamentos. Duas características da obra missionária. A primeira é ir. Mas não basta apenas ir. É preciso dedicar tempo quando ganhar a pessoa. Porque não se ensina nada em um dia. Não se ensina a palavra, o evangelho, em um final de semana. Então, as duas características de missões mais importantes é ir, e quando for, e o Espírito Santo trouxer pessoas ao arrependimento, nós precisamos cuidar. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos dedicar tempo. Certo? Dedicar tempo. Vamos lá para o primeiro ponto. Vamos lá para o primeiro ponto. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade desde o livro do Gênesis. Lá desde o Gênesis, desde o princípio, nós vemos no capítulo 3 a queda do homem. Não é verdade? O homem peca. E dali em diante, a história da humanidade se desenrola e nós vemos até onde ela tem chegado. Mas desde o capítulo 3, desde a queda, nós vemos Deus já anunciando uma salvação. Em duas características que ele faz. A primeira é quando ele mata um animal, o homem se cobriu com folhas, e o texto diz que Deus faz para ele roupas e os veste. Ali Deus já estava mostrando que alguém, porque Deus tinha dito ao homem, no dia em que você pecar, certamente você morrerá. Só que o homem peca, morre espiritualmente, mas não morre fisicamente. A morte física, Deus arruma um substituto. Deus pega um animal, mata o animal, tira a roupa, a pele do animal, faz uma roupa e veste o homem. Deus já estava ali mostrando o que faria com a humanidade no futuro. Ele enviou o seu filho, o filho morreu em nosso lugar, o filho pegou a roupa de santidade que pertencia a ele e nos vestiu, e pegou a nossa roupa de pecado e vestiu-se, e tomou sobre ele todas as nossas iniquidades. Além dessa característica em Gênesis, nós vemos a promessa de Deus. Quando ele diz que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente, ela iria ferir-lhe o calcanhar. Ali Deus já estava, mais uma vez, por uma segunda vez no capítulo 3 de Gênesis, mostrando o plano de salvação para toda a humanidade. Então nós vemos isso desde o Gênesis. A salvação é o propósito de Deus desde o Gênesis. Certo? Não é algo que Deus foi vendo aonde a humanidade ia parar e assim, durante o decorrer da história, ele decidiu salvar. Não. Sempre foi o plano de Deus desde o Gênesis. Tá certo? Por exemplo, em Apocalipse 5 existe o relato da grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. E o texto que nós lemos diz: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, de todas as línguas, um povo e de todas as nações. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo mais sublime da nossa missão. Por que isso é sublime, irmãos? É muito comum nós escutarmos as pessoas dizerem o seguinte: todos são filhos de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Às vezes nós escutamos até pessoas que não são crentes dizerem isso. Todos. Eu também sou filho de Deus. Também sou filho de Deus. Mas, biblicamente falando, isso não é realidade. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. O ato de se tornar filho, ele acontece no processo de adoção. E só é adotado
aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que não passarem por esse processo de purificação, de lavagem, de perdão dos seus pecados, não se tornarão filhos. Serão apenas criaturas. Abra a Bíblia, por favor, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que João diz, 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Pessoal, Jesus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A quem? A todos que o receberam. Senhor, e quem são esses que o receberam? São aqueles que creem no seu nome. E crer, segundo a Bíblia, não é só professar fé. Jesus disse, o próprio Cristo disse, que nós seríamos conhecidos, os seus amigos eram aqueles que escutavam os seus mandamentos e os obedeciam. Certo? Então, essa característica de se tornar filho, nem toda criatura é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que creem em Cristo que foi enviado por Deus. Tá certo? Que foi enviado por Deus. Essa realidade de salvação, ela agora existe. Preste atenção, ó. Em um momento da história da humanidade, havia a promessa de salvação, mas não existia a possibilidade de salvação. Por quê? Porque o homem pecou, e após o pecado, a Bíblia vai dizer que o homem continuou a pecar, que o homem não foi atrás de ser perdoado por Deus. O homem não se arrependeu dos seus pecados. Eu vou dar alguns textos, não vou ler, porque eu não quero me estender do meu tempo. Mas se você ler Salmo de número 14, Jeremias capítulo 5, você vai ver Deus falando em Jeremias de Israel, que representava o mundo, e em Salmo 14, falando de todas as pessoas. E os dois textos vão mostrar que os homens pecaram, e não só pecaram, mas gostavam de viver no pecado. Não se arrependiam dos seus pecados. Não iam buscar a Deus, não iam pedir perdão. Então, durante um momento da história, havia a promessa de salvação, mas não havia a possibilidade de salvação, porque não havia nenhum homem justo. Até que o Filho de Deus surge, como ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele cumpre toda a lei. Após o cumprimento de toda a lei, sem falhar em nada, sendo tentado em tudo e nunca tendo falhado, após esse cumprimento, esse homem merecia o quê? Hein? O que é que ele merecia? Esse único homem que conseguiu cumprir toda a lei, o que é que ele merecia? Ele merecia a salvação. Era o único que merecia ser salvo. Todos os outros mereciam ser condenados, porque todos falharam. O que é que esse único homem faz? Ele abre mão desse privilégio que cabia a ele, porque ele conquistou através dos seus méritos. Ele abre mão do privilégio que cabia a ele, entrega esse privilégio a todos os pecadores e toma sobre ele a nossa culpa. Então a possibilidade de salvação, a promessa de salvação que existia lá no Gênesis, se cumpre agora em Cristo. A partir de Cristo, a promessa de salvação agora realmente é possível. Mas como, irmão Felipe, isso é possível? O que é que eu preciso fazer? Quais são as minhas obras? O que é que eu devo, como devo caminhar para ser salvo? A salvação não se baseia mais em obras. Porque o homem tentou e falhou. A salvação agora se baseia na obra do único homem que conseguiu. A nossa fé no que ele fez nos garante salvação. A fé na obra de Cristo nos garante salvação. Tá certo? Então, nós precisamos entender o seguinte, para a gente passar para o próximo ponto. Só existe necessidade de salvação porque um dia o homem pecou. Se o homem não tivesse pecado, não existiria necessidade de salvação. O intuito de Deus era que o homem vivesse com ele eternamente. Esse é o intuito de Deus. Só que o homem falhou.
Quando o homem falha, se faz necessário agora uma necessidade de salvação. Agora, como é que foi possível que se concretizasse essa necessidade? Foi através das nossas obras? Das nossas ações? Não. Mas a realidade de salvação só existe por causa do que Deus fez. Ou seja, a necessidade de salvação é nossa responsabilidade. O mérito da salvação é responsabilidade dele. Foi ele quem pagou. Nós falhamos e ele pagou o preço. Esse é o resumo da nossa história. A necessidade de salvação só existe por causa do pecado do homem. O mérito da salvação só existe por causa de Deus e não por causa do homem. Certo? Segundo ponto, um propósito global. Um propósito global. Em Mateus 28, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance que nós encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera um propósito universal da nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversões de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Propósito global. O intuito de Deus, como já falei aqui na introdução, sempre foi a salvação de todos os povos. Nós vimos isso aqui lá nas primeiras aulas. Deus escolheu um homem, desse homem fez uma nação, dessa nação veio o Messias, para que através dele fosse revelado com clareza o propósito que Deus mostrava em figuras desde o Antigo Testamento, que é a salvação global, a salvação de todas as pessoas. Agora entenda, essa salvação global não significa que nós cremos no universalismo, que no final todas as pessoas vão ser salvas. Não. Como nosso pastor falou recentemente, pesa sobre nós agora o poder de escolha. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. Isso vai acontecer? Biblicamente nós sabemos que não vai acontecer. Mas a culpa não é de Deus. O sangue de Cristo, ele é capaz de cobrir todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Se todas as pessoas se arrependerem, o sangue dele é poderoso para salvar a toda a carne. Só que, biblicamente, nós sabemos que existem pessoas que não vão querer. Mesmo tendo ciência dessa mensagem, não vão querer. E o nosso papel é levar essa mensagem a todas as pessoas, para que a possibilidade de salvação através do sangue de Cristo alcance a todas as pessoas. Por que essa possibilidade de salvação ela é global, irmãos? Abra, por favor, em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Por que essa possibilidade de salvação ela é global para todas as pessoas? Porque o pecado alcançou a todas as pessoas. Romanos 5,18 diz assim, ó: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para justificação que dá vida. Olha o que Paulo diz, ó: por causa de uma ofensa veio o juízo sobre todos. Quem são esses todos aqui? São todos mesmo? Todos? Sim ou não? Hein? Sim. O pecado de Adão passou a todos. A ofensa de Adão atingiu a todos, sem exceção de nenhum. Ninguém vai negar isso. Logo, se esse princípio se aplica à parte A do versículo, o mesmo princípio precisa se aplicar à parte B. Paulo diz o seguinte: ora, porque Adão falhou, todos foram condenados. Assim, por um ato de justiça, quem foi que cumpriu esse ato de justiça? Quem foi? Cristo, Jesus. Ele cumpriu. Adão cumpriu o ato de pecado. Cristo cumpriu o ato de justiça. Por causa desse ato, veio a graça sobre todos. Todos. Logo, se o pecado de Adão atingiu a todos, a obra de justiça de Cristo tem o poder de alcançar a todos, sem exceção. Certo? Essa é a característica global da oportunidade de salvação. Da oportunidade. Porque agora cabe ao homem aceitar ou negar o Filho de Deus. E o último ponto, irmão, para mim entregar ao nosso pastor.
Pregar o evangelho é a responsabilidade de todo cristão, a nossa responsabilidade. Primeiro, qual é a disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda de Cristo Jesus tem a ver com a execução dessa ordem? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir essa missão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a nossa vida por essa grande obra? Preste atenção. Diante desse entendimento, dessa maravilhosa salvação que nos alcançou, qual é a nossa disposição? O que é que nós temos feito? Será que o nosso entendimento fica apenas no campo da teoria? Os irmãos estão entendendo tudo que eu estou falando. A mente de vocês está guardando tudo. Mas não queima nada no coração. Não há nenhum desejo. Não existe nenhuma disposição em cumprir a ordem de Cristo. Se essa disposição não existe em nós, possivelmente o nosso conhecimento teórico não nos alcançou ainda em salvação na prática. Porque todos aqueles que foram alcançados por Cristo têm o desejo de pregar o evangelho. Entenda, não estou dizendo que todos aqueles que foram alcançados por Cristo serão missionários lá na África. Estou dizendo que todos aqueles que foram alcançados por Cristo, em todas as oportunidades que Deus lhe dá, falará da salvação aos perdidos. E quem faz missões não é só quem está na África e nem só os irmãos que estão na rua fazendo campanha. Porque às vezes nós, cristãos, temos esse entendimento. Olhamos para o grupo de pessoas que está com a gente dizendo assim, só esses irmãos, dentro daquela igreja bem grandona, de 400, 500 membros, só eles aqui é quem fazem missões, os outros não fazem. Como é que você sabe disso? Como é que você pode afirmar isso? Se você não anda com os outros dia a dia. Se você não conhece como é o irmão no trabalho dele. Você não sabe se o irmão no trabalho dele não torna do trabalho dele um campo missionário. É isso que nós precisamos entender. A obra missionária é para todos. E cada um faz aonde Cristo os permite fazer. Aonde Cristo abre as portas para fazer. E aí, nesse processo, existe um processo, como o pastor Mariano falou aqui em algumas aulas atrás. Existe um processo preparatório. Nós estamos preparando os obreiros? Os obreiros estão sendo preparados? Nós, como pais, estamos passando essa importância aos nossos filhos? Isso é tão importante, irmãos, porque nós, como pais, temos grandes preocupações em ensinar aos nossos filhos uma profissão, em dar a ele um bom estudo, para que ele se forme, tenha uma faculdade, tenha um bom emprego no futuro, tenha uma vida estável no futuro. Os pais se preocupam com isso, não é verdade? Todos os pais se preocupam com isso. Mas em relação à obra da salvação, nós estamos preocupados em ensinar aos nossos filhos para que eles sejam participantes do corpo de Cristo nesse processo de salvação? Ou nós estamos, irmão, deixa isso para depois, quando ele for velho, aí ele se gasta na obra de Deus. Não, irmãos. Abra, por favor, a Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 18. Deus chamou Abraão, não foi? Para fazer dele uma nação. Agora, qual era o intuito? Qual o motivo supremo da escolha de Abraão? Quem sabe me dizer? Era para que ele fosse um grande povo? Era para que ele fosse um grande rei, um grande senhor, uma grande nação? Era para isso? Tudo isso fazia parte, tudo isso era importante. Mas o supremo motivo da escolha de Deus a Abraão está em Gênesis capítulo 18, verso 19. Olha o que Deus disse. Ó. Porque eu o escolhi. Escolheu quem? Abraão. Para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa que vai vir depois dele, a fim de que guardem o meu caminho e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Que ele seria uma grande nação, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. Só que existia um pedido de Deus a Abraão. Abraão, tu tem que fazer algo para que eu cumpra a promessa que eu fiz a você. E o que era esse pedido de Deus? Essa ordem de Deus? O que é, Senhor? O que é que eu preciso fazer? Você precisa ensinar aos seus filhos uma profissão. Foi isso?
Você precisa ensinar aos seus filhos a me amarem, a me conhecerem, a cumprirem os meus mandamentos, a viverem na justiça, para que andem segundo a minha vontade. Se você ensinar eles, Abraão, a viverem assim, eu garanto que cumprirei a minha promessa. E essa ordem a Abraão se estende a todos nós. A nossa responsabilidade não é só ensinar os nossos filhos a terem uma profissão, a dar a eles uma boa faculdade, a dar a eles uma boa condição de vida no futuro, quando eles forem adultos. A nossa maior responsabilidade com nossos filhos é ensinarem a eles a amarem a Deus, a serem crentes de verdade. Essa é a nossa maior responsabilidade como pais. A nossa maior responsabilidade. Para quê? Para que, se necessário for, se cumpra a última coisa que o autor colocou aqui. E nós, se necessário for, estamos prontos a dar a nossa vida por amor a essa causa? Realmente, de verdade, pense no seu coração. Pense com clareza e com seriedade. Você e eu estamos prontos a olhar para essa obra e dizer, como Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é verdade para nós? Isso é verdade para nós? E o último ponto, para me encerrar. Pois me é imposta essa obrigação. Obrigação. Precisamos estar dispostos, fazer, preparar, tanto a igreja, os obreiros, como os nossos familiares, preparar a tal ponto de que, se necessário for, dar a vida por essa causa. Dar a vida por essa causa. Por quê? Porque isso para nós é uma obrigação. Obrigação. Nós precisamos entender isso com clareza. Cristo é Senhor. Ele é Senhor, amigo. E por ele ser tão amigo, como ele mesmo diz, eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Às vezes o crente tem perdido a noção de quem ele é. E tratamos ele apenas como um amigo. E amigo a gente atende pedido, às vezes, quando dá. Quando eu posso. Quando eu posso, eu atendo um pedido do Josué. Quando eu não posso, eu digo, Josué, eu não posso não. Não vai dar para mim. Mas se o Josué fosse meu Senhor, ele olhava para mim e não importava se ia dar ou se não ia dar. Eu tinha que cumprir. E Cristo é nosso Senhor. E deixa eu lembrar a vocês que toda vez que você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento e você lê ela, e lá estiver escrito assim, nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Você se tornou servo de Cristo. Na realidade, o que está escrito ali é escravo. Escravo. Essa é a tradução literal. Com o passar dos anos, essa palavra ganhou uma conotação muito triste devido à história da humanidade. Então, os autores, os tradutores bíblicos, para abrandar a mensagem da palavra, colocaram servos. Mas você e eu somos escravos de Cristo. E escravo não tem vontade própria. É por isso que Paulo falou isso. Está-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não cumprir a ordem que me foi dada. Esse é o último ponto. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros. O primeiro é obrigação e o segundo é punição. Existe uma obrigação. Se essa obrigação não for cumprida, haverá uma punição. Não é assim? Até nos nossos trabalhos, até com nossos filhos. A gente sai de casa e diz assim, ó, a louça vai ficar para você lavar, viu, Sofia? Se eu chegar em casa e a louça não estiver lavada, você vai acontecer algo. Não é assim? Existe uma obrigação, e se essa obrigação não for cumprida, existirá uma punição. A mesma coisa existe no nosso tratar com Deus. É claro que Deus é um Deus brando, é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso, mas tudo isso não significa que no final de todas as coisas ele vai nos perdoar diante da nossa falha. Ou eu amo tanto você, sou tão misericordioso que eu vou perdoar todo mundo. Não.
Não, não, não. Isso significa que ele está nos dando tempo, nos dando oportunidades, e a gente vai e falha uma, falha duas, e ele é misericordioso. E ele é gracioso. Vai dando chances, vai dando oportunidades, vai dando mais chances, até que, se no final de todas as coisas, o Felipe não cumprir aquilo que cabia a ele a cumprir, Deus cobrará do Felipe o que ordenou a ele a fazer. Como cobrará de cada um que está aqui nessa manhã. Certo? Como cobrará de cada um que é aqui nessa manhã. O apóstolo estava ciente de que pregar o evangelho é uma obrigação, que incide em privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Além de pregar ser uma obrigação, também é um privilégio. É um privilégio. Existia um homem, no século passado, eu acredito que a maioria de vocês devem conhecer, o nome dele era Mark Lloyd Jones. Mark Lloyd Jones, ele era médico assistente do rei da Inglaterra. Existia um médico principal e ele era um médico assistente que substituiria o médico principal quando ele se aposentasse. Ele iria servir a família real da Inglaterra. Até que Deus, Jesus, chamou ele para ser pastor, para pregar o evangelho. E uma vez perguntaram a ele em uma entrevista se ele não se arrependia de ter abandonado aquela função de médico da família real. Ele olhou para a repórter e disse assim: eu não enxergo como vocês enxergam. E ela perguntou: como assim? Não estou entendendo. Para vocês, eu fui rebaixado. Eu abandonei algo muito grande para virar um pastor. Para mim, eu fui promovido. Porque a maior obra que um ser humano pode cumprir nessa terra é pregar a mensagem de Cristo Jesus. Essa é a obra mais importante que um homem pode ser incumbido nessa vida. Então, enquanto muitos enxergavam como demérito, ele, através do Espírito Santo, enxergava como privilégio. Então, que você e eu enxerguemos a característica de responsabilidade, de obrigação. Ela não vai se excluir, mas é um grande privilégio. Você já pensou naquele texto que Paulo diz assim, ó, lá em Coríntios, quando ele diz: nós somos embaixadores de Cristo. Aí ele conclui a sua linha de pensamento dizendo assim, ó, é como se Deus, por meio de vocês, falasse. Você já pensou nesse privilégio? Toda vida que você abre a boca, Deus está falando. Deus está falando. É obrigação, mas é um privilégio incomparável. Incomparável, certo? E a conclusão, para me passar a oportunidade para o pastor Mariano, da nossa 13ª lição é: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse propósito. De fato, evangelizar não é opção. Pelo contrário, é imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Amém? Pastor Mariano.